Sejam muito bem-vindos ao Protagonista Cast, que é o podcast das protagonistas de saia. Eu sou a Dani Bélico, Sheila Lanza, minha sócia, e hoje a gente está aqui com duas convidadas incríveis, que é da Dinâmica, que é a Líria e a Lília. A gente vai se enroscar no Líria, mas vai dar tudo certo no final. Encontrei a Lília na consultoria, ela fazendo gestão de projetos. Eu já fazia gestão de projetos também, mas fiz um projeto para a consultoria que a gente chamou de convergência, convergindo conhecimentos. Então ali nasce. Nossa, adorei. Convergência era um projeto que convergia conhecimentos da consultoria. Nós nos conhecemos lá, nos conhecemos inclusive em tempo do projeto também, e saímos de lá para fazer um primeiro projeto aí já como change management, já como trabalhando como fora de CLT, né, como empreendedor, eu e ela num projeto no interior de São Paulo. Foi o nosso primeiro projeto junto, isso foi em 2006, e em 2007 nasce a Dinâmica. E a Dinâmica nasce dessa parceria, né, de uma jornada aí de conhecimentos. E a Dinâmica, como a Lilian falou, ela é muito voltada à formação de pessoas, times, gestão, liderança, né? A gente tem um olhar muito focado e sério para como é que as pessoas estão nos seus ambientes corporativos, nos seus ambientes organizacionais. Porque a gente sabe, vocês sabem também, né? Como é difícil a pessoa se posicionar, se desenvolver, trabalhar em time, né? Trabalhar de forma colaborativa. Né? Num mundo organizacional que ainda trabalha a competição, né? E eu brinco sempre com os clientes, né? A competição está lá fora, não está dentro da empresa. É isso. Aqui todo mundo devia estar querendo ganhar junto. Né? Então acho que tem essa coisa de formação de time que para a gente é muito importante, e é um dos eixos que a gente trabalha muito dentro da Dinâmica, na formação de liderança, formação de times, né? Das chamadas squads. Como é que as pessoas efetivamente trabalham juntas. Porque às vezes a gente acha que pega todo mundo, né, da área ABCD, coloca todo mundo na mesma sala. Temos um time maravilhoso. Lindo. E a gente coloca um sistema com o time multidisciplinar e deu tudo certo. Fecha a porta e sai correndo, né? Porque vai virar uma torre de Babel lá e as pessoas não vão se comunicar direito, não vão saber o que fazer com toda essa estrutura. Se não tiver um líder ali, né, para conduzir, para ajudar. E até o líder situacional, quer dizer, todo mundo com a sua liderança de condução, né, que eu acho que isso é que é... Ainda essa semana a gente falava exatamente disso, dessa questão das transformações de cultura nesse ambiente, né, das empresas e tudo mais. E às vezes tem uma fusão, uma aquisição, e você junta duas culturas totalmente diferentes, coloca dentro de uma sala e acha que aquilo vai se resolver pela lei da natureza, né? E aí é um querendo engolir o outro, e aquele conflito, as pessoas adoecem. Então, trabalhar essas questões das diferenças culturais, entender os tipos de cultura, porque tem cultura que é mais voltada para resultado, as pessoas são competitivas, né? E você pega, de repente, uma outra cultura que tem um aspecto mais, a gente fala de clã, uma coisa mais acolhedora, né? Então, vai ser um conflito muito grande. Então, essa coisa de formar times, formar pessoas, para que aquilo tenha um desempenho melhor. A gente sabe que é um processo. Nós temos um processo para ser feito. Não basta colocar todo mundo dentro da sala e achar fechar a porta. Fechar a porta. E tão pouco você pensa assim, eu vou pegar os melhores e juntar, né? E eu vou ter o meu dream team aqui, porque não funciona. Vai ter um pesadelo, né? A diversidade de comportamento é importante também. Né? E você pega quem são os melhores. Né? O que é melhor? É melhor em quê? Melhor em quê? Depende do que eu preciso dessa pessoa. Pra que eu preciso dessa pessoa? Mini cópias minhas. Aí fica... Tinha um colega, eu me amo, né? Sou tudo igualzinho. E a gente vê equipes construídas dessa forma. E esse processo, essa jornada, a gente sabe que tem um primeiro processo, primeira etapa, que é a da formação do time. Então, você está recebendo as pessoas. Vou pensar que são duas empresas, como é que elas vão interagir, qual é o objetivo, né? Qual é o propósito daquela empresa naquele momento. Então, o primeiro estágio é de formação. Então, formar um time, como você disse, né? Não adianta eu pegar os melhores da companhia, colocar todos juntos, mas a gente vê muito esse caminho. As pessoas, às vezes, por exemplo, a gente vai para algumas empresas e a pessoa fala assim, mas o que é fazer um projeto?
Porque ele foi contratado por uma rotina de trabalho. Ele foi contratado e o contrato dele formal com a empresa é aquela rotina de trabalho, né? Eu estou lá no financeiro. É o Eu operacional contas a do pegar, dia a eu dia contas a ali. pagar, eu contas a receber. E aí eu vou para um projeto. Oi, o que eu faço lá dentro do projeto? E o dia a dia? Eu E o faço dia a o quê? dia? Quem que vai fazer lá? Não, quem vai fazer lá? Contratar uma pessoa para ficar no seu lugar, para fazer Aí lá. a pessoa já entra em pânico. Oi, Fala, então, como quando assim? acabar o projeto, o também que eu não faço? combinar, exatamente, Não combinar o contratar, jogo. não explicar, enfim, Não explicar. acontece muito. Então, a formação de time, quando a gente diz um projeto é desenvolvido por um time, né? por uma squad, por um grupo de pessoas. Né? A empresa é formada por gente. Né? A gente brinca muito, o CNPJ é um conjunto de CPF. Então, ok, mas como é que esses CPFs se combinam, se falam? Né? Como é que essa liderança como competência, né? Mais do que como... Não é cargo, não tem nada a ver com cargo. Mas como é que essa liderança, competência também faz esse jogo? Como é que ela direciona o time, como direciona, traz os objetivos. como traz os objetivos, como deixa clara, Sim. como ajuda as pessoas no seu desenvolvimento. Como Como compartilha. Porque o que acontece, e a gente viu muito isso no corporativo, né? Existia uma decisão, um norte que todo mundo tinha que seguir, mas ninguém sabia que norte era isso, só quem estava lá na alta cúpula. Às vezes não se divide nem o planejamento estratégico, é uma coisa que a gente trabalha muito. Fala, gente, o planejamento estratégico, ele tem que descer, né? Permear pelo todos os... Não é para ficar no pela limbo. hierarquia. Só os deuses Porque lá sabem. eles vão fazer, Queremos eles chegar vão aqui. colocar. E pra gente chegar aqui, a gente precisa de todo mundo. E às vezes eles esquecem, né, de comunicar entre eles. E até como fazer esse desdobramento. Exatamente. Né? E entender também que, por exemplo, um time de alta administração é um time. Os diretores são um time. Os gestores são um time. Como é que esse time trabalha junto? Né? Como é que eles... E a contribuição ali, né? De Porque cada um cada para um é aquele um pedaço. mesmo objetivo. Isso, comum. cada um faz uma parte daquele resultado. Sim. Então, da empatia mesmo. Usar o neurônio espelho. Isso, o neurônio Né? espelho é fantástico. Porque é isso, a gente precisa trabalhar a diversidade cada vez mais de ideias. Então, é claro que um jovem de 25 anos, 30, 35, 40, né, consegue trocar com pessoas de mais idade? Consegue. Se os dois lados estão abertos para a troca. Não adianta um lado só estar. É relacionamento. É relacional. Sempre é relacionamento. Sempre relacional. Agora, é um desafio para as organizações. Porque, é claro, quando você olha para a história da comunicação, né, da geração silenciosa, que é antes da minha, até a geração atual, né? Que o avanço TV e agora TikTok, entendeu? Velocidade. Então, as velocidades, as formas, as capturas são muito diferentes. Mas como isso pode agregar conhecimento para as pessoas? Né? Então, a união disso. a união de trabalhar juntos, né? Até de saber perguntar para IA, né? Isso. Sim. Se Eu saber A fazer... gente está muito mais craque em perguntar para a IA do que a geração nova, né, gente? Porque precisa de tem uma repertório. coisa A gente chamado já referencial. A gente tem repertório. Se faz sentido. Precisa não de faz? repertório. A prática do dia a dia, ela tem que combinar com o discurso, né? E muitas vezes Eu acho que a essa é uma gente grande tem um questão. abismo aqui De entre o convergir discurso discurso e a e prática. prática. Isso, É isso aí. Essa coisa de alinhar a expectativa, como a gente chama, né, a questão da liderança, dos gestores, e quando você tem grandes mudanças, grandes transformações, essa expectativa tem que estar no mesmo patamar. É um trabalho importante de escuta e de um desenvolvimento de uma estratégia para equalizar essa expectativa. E aí as coisas acabam acontecendo. E vocês trabalham com esse desenvolvimento Humano. dos times, né? Isso. Seja individual da pessoa, Isso. quando eu Você estou numa empresa isso. e quero me desenvolver, Isso, posso procurar perfeito, vocês, perfeito. quanto as empresas também podem buscar um Isso. trabalho em conjunto, Perfeito. é isso? Pessoa física ou a pessoa jurídica. Gosta? Então seja muito bem-vinda, Eliane. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Conta aí pra gente aí essa trajetória incrível, trabalhando com mulheres na liderança. Muitos e muitos anos. Obrigada, primeiramente, pela oportunidade. Queria parabenizar vocês
por esse projeto, por esse trabalho, dar voz para outras mulheres, isso é muito A lindo. gente está sentindo um movimento Agora, nesse sentido, exato. sei lá, na última década, Exato, vamos dizer, né? Mas exato. lá atrás não era assim. Não tinha. E até te perguntar, nesse início aí da sua liderança, o que foi o mais difícil? Foi o desbravar a liderança em si da equipe? Foi a questão de, puxa, como mulher a gente sabe o tanto de coisa que a gente tem que enfrentar ali para conseguir ser ouvida, para conseguir implementar, às vezes, algum projeto que a gente queira, né? O que foi? Porque, queira ou não, no início tudo é difícil, Tudo né? é muito Mas o difícil. que foi o mais difícil ali que você chegou a pensar e, ai, não quero não liderar, é pra mim. e aí depois liderou, exato, pessoas, depois fluiu, né? Mas Aham. o começo foi assim, eu acho que foi um conjunto de coisas. A primeira, assim, a gente, nesse universo masculino e tal, uma menina de 25 anos, o meu time, praticamente todos eram pessoas bem mais velhas, homens. Você tem que, assim, não sei se tem que, naquele momento eu entendi que precisava. Eu escolhi aquele caminho, né, de ter um tom mais alto, de ter Ser uma mais armadura, ser mais mais agressividade, sabe? De ter. E isso afasta as pessoas. Não tem jeito, ninguém se conecta com uma pessoa que tá ali pro embate, né? Então, uma liderança mais agressiva, uma liderança mais autoritária. diretiva, ela tem a tendência a não conseguir ter o time junto. É muito mais difícil. Então, eu sentia isso, eu sentia essa dificuldade de conseguir de engajar a equipe. Porque eu não tinha conexão com eles e eu tinha, assim, eu tinha muita performance, né, como pessoa, mas eu precisava deles, mudou, né? A partir do momento que você é líder, exato. O seu é o de menos, O meu né? é de A equipe tem que menos. performar. Exatamente, era deles. Então, fazer essa virada, fazer essa transição, conseguir, foi muito, pra mim, E ser uma reconhecida complexidade. como líder. Exato. Eu acho que é o mais Desse desafiador, reconhecimento, né? exatamente. Deles olharem pra você e falar, ela é ela. líder. Quando eu tiver um BO, é com ela com que ela eu vou conversar. vou, exato. Eu acho que esse momento de você conquistar esse espaço demora um tempo. Demora. E os ambientes, hoje um pouco menos, mas no passado muito mais, eram ambientes muito hostis, de muita competição, de muito, né? Então, assim, de alguma maneira repele a gente, né? Porque a gente não tem não é da nossa natureza. Não é da nossa natureza. Essa competição o tempo todo, você tá o tempo todo na alerta. E assim, pra mim, tudo isso ficou muito pesado, né? E eu questionei muitas vezes, eu não vou conseguir, não é pra mim. Eu ainda lembro que eu participei de um feedback daqueles 360, que na época tava famoso isso, assim, de levar, de todo mundo fazer, todo mundo dar opinião lá, avaliar. E aí, fazer todo mundo junto a leitura do que todo mundo tinha falado. Jesus! Sim. Então eu me senti assim numa exposição. Né? Parecia que eu tava nua, assim, sabe? Foi horrível. Foi horrível. Acho que foi a pior experiência que eu tive na vida, assim. Uma sensação, foi horrível. O fato dessa experiência de você ter passado ali o dia a dia, BO, situações que acontecem para você... Os desafios. É diferente. Né? Exato. Para você orientar, treinar, mentorar, isso é uma bagagem que você transfere ali para quem tá contigo e que com certeza a gente enxerga que tem um peso maior, né? Ajuda muito mais, né? Ajuda, com certeza. Porque a pessoa se conecta com você. Né? Eu faço hoje também mentorias, né? As mentoradas, elas se conectam, elas começam a conversar, elas percebem que você entende a realidade que elas estão vivendo, o dia a dia, né? Não é só a teoria Você já teve aquela mesma dor, a mesma dor que pega as coisas e vai embora e não fala nada. Que a gente sabe que no dia a dia é diferente, né? Não tem jeito. E como eu tenho como propósito, assim, a gente precisa de mais mulheres. Né? São pouquíssimas, a gente não tem. E as mulheres, assim, eu adoro os líderes homens que eu tive, né? Tive vários, assim, mas a gente sabe que tem uma diferença, né? No olhar, na empatia, no carisma, em tudo, sabe? A experiência da próprio dia a dia, né? De quem é mulher. Exato. Muda. Exato. Então, as mulheres têm essa habilidade de fazer um ambiente mais leve, sabe? Então, eu acho que a gente
precisa promover isso. E é isso que eu busco, assim, né? Desenvolver essa mulherada para que elas se sintam capazes, né? Para que elas consigam. Porque na maioria que chega, assim, para mim, elas têm uma crença muito grande, né? De que não vai conseguir, que não vai ter tempo, porque a gente sabe que Sim. da dupla jornada, um milhão de coisas que a gente tem que fazer, então não vou ter tempo, eu não vou conseguir, não tem aquela autoconfiança tão, né, forte, enfim, tem uma série de crenças que acaba afastando as mulheres de buscar esse caminho. E aí o objetivo não, vamos lá, a gente tem caminhos, tem técnica, tem ferramenta que pode colocar você nessa cadeira, né? E aí a gente ampliar esse universo. E você vira referência também. Né? Exato. Porque como você trilhou esse caminho, as pessoas olham para você com esse olhar. Fala, poxa, se ela chegou, nesse lugar, se ela teve sucesso e agora ela está escolhendo a vida que ela quer ter, profissional, porque eu acho que é sobre isso também, porque é óbvio, né, tem toda a carreira corporativa, né, você tem uma história, tem, né, um sucesso, né, mas quando você também opta por escolher outros caminhos, apesar do seu sucesso, isso também empodera as outras mulheres. Embora a gente não goste muito dessa palavra, porque a gente fala que mulher já é poderosa por natureza, ela não precisa de ser empoderada, mas, de certa forma, ela traz à tona isso para ela. Né? Ela começa a se enxergar, de fato, como possível. Como possível, exatamente. É que essa questão da referência, justamente, quanto mais mulheres começarem a subir, menos vão ter essa insegurança. Porque aí você começa a ficar normal, exato. Né? Não tem mais aquela barreira. Né? Nossa, gente, normal, tão natural quanto é para os homens, a liderança também é natural para as mulheres. Legal. E uma Luíse Blanco. Seja muito bem-vinda. A gente já começou numa prévia aqui antes do episódio, então... Agora, oficialmente, conte a sua história. Vamos lá. Obrigada, meninas, por estar aqui, pelo espaço. Sheila, Dani, um prazer conhecer pessoalmente. Bom, falando brevemente, né? Depois de uma idade, a gente tem que ser bem breve. Porque tem muito assunto, né? Eu sou, na verdade, formada em publicidade. Eu me formei em publicidade lá em 2000 bolinha, com 20 anos. Trabalhei 10 anos no mercado de comunicação. Comecei a me aproximar do RH por uma amiga do RH. Então, a gente se aproximou e ela conversava muito comigo e ela falava muito sobre os temas, né, de RH, isso há 15 anos atrás, depois de 10 anos em comunicação. Eu falei, eu gosto desse trem aí. E aí comecei a me inteirar, tal, surgiu uma vaga, ela falou, você não quer vir? Você falou que você queria se interessar, cara, você tá na empresa, né, você já tá aqui. E aí eu levei um belo de um não da diretora de RH, porque eu era do marketing, eu não sabia nada de RH, eu não sabia nada de gente, isso em palavras dela, né. Nem me vestia adequadamente, eu sabia, porque eu era do marketing. Então, assim, eu não usava blazer, eu não usava salto. Eu sempre me vesti direitinho, nunca fui, né, a do cropped, naquela época nem isso existia. Mas eu não tinha aquele fit do RH da época, né, que ainda era um RH muito diferente. E aí eu falei, gente, eu fiquei, assim, tão chateada, porque aquilo tava tão me encantando, que eu falei, cara, que droga, eu não consigo ir. Não, assim... Foi um balde de água fria, né? Porque ela falou que eu não tenho nada a ver com isso. E aí, enfim, eu comecei a ficar muito insatisfeita onde eu estava, dentro do marketing. Começou a me dar uma sensação ali muito esquisita de trabalhar ali. Engravidei, tive meu filho, parei de trabalhar, porque eu falei, eu não quero voltar a trabalhar com isso. Entrei num processo também de depressão grande, porque eu não queria trabalhar com marketing, mas eu falei, gente, eu não posso trabalhar com RH, que eu não sei nada, né? A vozinha ficou, né? Eu não sei nem, aparentemente, nem me vestir para RH. E aí, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Lu, sabe o que tá faltando na sua vida? Pragmatismo. Você não é pragmática. Você quer, você vai lá, você resolve, você faz um plano, assim... É isso. Choramingando. Falei, nossa, Priscila, é verdade. No começo fiquei meio irritada. Não fui tão evoluída assim.
Mas o feedback dela ainda foi melhor do que o da diretora. Foi melhor. Que em tese Funcionou. seria a pessoa Pois própria é. pra pessoas, né? E virei a página. E aí eu falei, quer saber? Isso mesmo, você tem razão. É Falei, isso. a Priscila tem razão. E aí fui. E de lá pra cá, enfim, eu, né, isso já faz mais de 15 anos, quase 17 anos. Desenhei minha trajetória no RH, estudei, fui com todos aqueles medos, achando que a primeira vaga que eu lembro que eu passei em RH, eu passei como coordenadora de comunicação interna e treinamento. Ah, legal. Que Que foi o ainda meu, combinava um marketing. uma porta de entrada. Aham. E eu me lembro que no primeiro dia eu tava na Castelo, era em Alphaville, eu falei, gente, o que que eu tô fazendo nessa vaga? Eu não sei nada. Eu não sei nada dessa... Gente, por que que essa mulher me contou? Será que eu menti? Eu falei, será que eu falei alguma coisa na entrevista que eu não deveria ter caramba. falado? Enfim, essa foi minha primeira Será que experiência eu no RH. encantei ela de outro jeito? Exato. É aquela coisa, né, Sim, que a gente já bem É a conhece. síndrome. Enfim, de lá pra cá foram 17 anos. Decidi que eu queria fazer mais, né? Quando eu entendi que eu podia impactar, que eu podia compartilhar, que as pessoas vinham me pedir conselhos, né? O meu grupo ali de executivos, estagiários, as pessoas começavam a me procurar e viam ali em mim alguma coisa, né, mais aberta para que eles pudessem me chamar, me pedir ajuda e tudo mais. E eu sempre gostei muito de sentar e conversar. Então, meus one-on-ones eram 1h30, eu atrasava o próximo. Minha agenda sempre foi uma loucura, porque eu gosto de falar. Eu falei, cara, eu acho que tem alguma coisa aí. Só que o mundo corporativo, ele te limita nesse sentido, né? Sim. Eu era uma executiva de RH, então eu podia ir até um limite, né? Quando eu sentava com um diretor ali para falar sobre a carreira, eu não podia falar, olha, você tem toda a razão, realmente você não cabe aqui, você é maior do que isso, vai abrir sua Dá vontade, né? Enfim, passei por um tempo nessa dicotomia, até que eu tomei coragem, falei, bom, se eu fiz uma transição de carreira que disseram que eu não podia fazer, muito mais nova, com muito menos bagagem, né? Porque eu tinha lá menos de 30 anos, falei, agora eu consigo também, vambora. Sim. E aí, resolvi empreender. Então, estou empreendendo faz 1 ano e meio, mais ou menos, quase 1 ano e meio. Comecei como consultora de carreira, porque foi a primeira forma que eu me enxerguei ali, né, como alguém que podia Uma colaborar com possibilidade, outras né? pessoas, exato. E aí, depois, eu fui agregando outras coisas. Então, hoje eu trabalho com as meninas mentoradas, tenho um público, principalmente hoje, de transição de carreira. Então, pessoas que fizeram a transição de carreira, muitas vezes para carreiras totalmente diferentes do que tinham. E que às vezes dá aquele bug de falar, pera, mas eu era tecnologia, agora eu abri uma cafeteria. Eu amo, mas assim, Será que eu tô não certa sei o que eu tô nesse fazendo lugar? aqui de verdade. Ai, meu Deus, tem dia que eu não consigo trabalhar porque eu acho que eu tô louca. Então, eu fui, né, migrando um pouco de público e hoje eu tô com um público grande de mentoradas de transição de carreira e eu também tenho uma empresa que ajuda outras empresas, principalmente médias, que estão naquela fase de expansão, já passaram a zona de sobrevivência ali, né, já botaram a cabeça para fora da água, já estão olhando para expandir, para escalar, etc., a construir um RH funcional, um RH que seja muito alinhado com o negócio, um RH que seja muito alinhado com performance e que olhe para as pessoas de uma forma mais pragmática também, né? Então, quando todos ganham, acho que todo mundo está engajado. Não adianta só eu ganhar e os funcionários estão ali sendo cobrados por desempenho, mas não sendo reconhecidos, né? Ou profissionais que, de repente, não sabem o que estão fazendo ali e que estão ali batendo cartão o dia inteiro porque precisam pagar conta. Não, eu quero entender que aqui eu tenho um futuro, etc. Então, eu montei essa consultoria justamente para isso, porque é um RH que eu acredito, é um RH que, de fato, traz muito protagonismo para as pessoas. Eu bato muito nessa tecla. Assim. Você trabalha com a parte de desenvolvimento de cultura também. Desenvolvimento de cultura. Tem a parte de recrutamento inteligente também, que a gente chama, porque não adianta eu ter uma cultura incrível e contratar eternamente errado. Recrutar muitas vezes é um bicho de 7 cabeças, né? As pessoas recrutam por intuição, recrutam porque, ai, bateu comigo, ai, nossa, é a minha cara. Putz, então, mas será que precisa de alguém que seja a sua cara? Não, talvez ou seja precisa de alguém que seja né? complementar, exatamente. Então, a gente tem esse módulo também e o módulo de gestão de desempenho, que é o que eu acredito que funciona de fato.
Então, assim, quando você tem um time que entende por que ele tem que performar e consegue trazer essa performance para si, porque cobrar performance não é ruim, é uma coisa boa, desde que você seja reconhecido por aquilo e faça aquilo com respeito, né? Sim. Aquelas metas de banco que ninguém, né, que geraram tantos Inalcançável. burnouts, que acabaram com a vida de tantas famílias, etc. Isso não é cobrança por desempenho, né? Cobrança por desempenho é quando a gente entende que aquilo é bom para nós dois, tá me fazendo bem, tá me fazendo crescer, tá me fazendo me superar, eu tô conseguindo conquistar os meus objetivos pessoais, eu tô conseguindo conquistar coisas para minha família, ótimo, tá bom para mim. Para o negócio, da mesma forma, eu tô conseguindo crescer, eu vou contratar mais uma pessoa para te ajudar, a gente vai poder olhar novas fontes de receita, então é um desempenho casado. Gente, porque depois você tem a clareza, você precisa ter a estratégia, né? Eu brinco que assim, cara, pra tudo tem que ter, até pra criar filho tem que ter estratégia, Sim. né? Eu brinco que eu acordo meu filho 10 minutos antes, porque ele sempre pede 10 minutos, então eu finjo que eu dou 10, dou 5. Você tem que ter uma estratégia pra tudo, pra você conseguir suportar os momentos que não são fáceis e não são poucos, são muitos, né? Não adianta a gente florear. E quanto mais estratégia a gente tem, melhor. E aí, quando eu falo de estratégia, né, principalmente com as meninas que eu atendo, eu falo muito sobre o que você é bom de fazer. Sim, teve uma época que, né, se falava muito de, não, a gente vai focar só no que a gente é bom. Não vamos ficar olhando só para as fraquezas. Eu me lembro que uma época eu ainda estava lá em RH e surgiu muito isso. Essa coisa de ficar olhando para as fraquezas e tal. Não, vamos olhar para as nossas fortalezas. É lógico, isso é o que vai embasar o teu negócio. Você não vai abrir A base não dá para ser uma fraqueza, carreira em cima de uma né? fraqueza. Não dá, que, né? Você Tipo, tem... eu, professora de matemática. Exato. Você tem um total de 0 habilidade. Você tem que lidar com 4, você só tem 1. Não. Mas você precisa de uma estratégia para você entender aonde que você não é tão boa. Eu, por exemplo, tive muita dificuldade em entender qual que era o meu modelo de venda, por exemplo. No começo eu falava, gente, não sei vender nada. É isso. Porque para mim o modelo de venda era eu chegar e falar, Sheila, olha, eu tenho um negócio aqui que vai ser incrível, é uma metodologia de carreira que você precisa conhecer. Eu não sou assim. E tá tudo bem. Sim. Eu só preciso achar o meu modo de venda. Sim. Eu entendi que o meu modo de venda é networking, ele demora mais. Talvez você fosse até comprar hoje, mas eu não vou te vender hoje. Eu vou falar, eu vou conversar, vou falar, Sheila, olha, se você quiser, eu vou te mandar o contato. Pronto, o contato tá lá. Daqui a um tempo eu vou falar de novo. Eu sou muito mais de relacionamento do que de venda direta. A gente né? Tem muita gente que é venda direta e funciona também, tá tudo certo. Mas não é a minha habilidade, não é a minha forma. Então então eu preciso entender qual que é a minha forma. Porque é o que você falou. Legal, eu tenho um produto excelente, eu tenho uma metodologia boa. E às vezes até o agora? produto e metodologia é boa para você enquanto técnica. Mas para o seu cliente, se você não falar a língua dele, às vezes ele acha que nem precisa. Exato. Que é uma coisa que a gente fala muito do lado de cá. Isso tem que ser trabalhado. Perfeito. E quando você abre um negócio, né? Quando você tá ali com sonho e tal, essas coisas não passam pela sua cabeça, a gente sabe. Não. Não é? E aí você vai se questionar. E daí é só na hora do vamos ver mesmo que aparece. E aí, gente, dá uma gastura pelo amor de Deus. E aí, você tem que aprender muitas coisas com o negócio andando. Né? E aí que dá o desespero de você falar, gente, eu não sou boa, eu sabia que eu não tinha. Eu tenho várias, eu atendi já várias nesse 1 ano e meio que falava, às vezes eu penso que eu não devia ter feito isso, eu não sei onde eu tava com a cabeça. Acho que eu nunca nem te falei isso. Depois de empreender, eu dei mais valor pro pessoal da área comercial de vendas. Porque quando eu tava na CLT, não que eu não desse, mas tipo, né? É uma área como todas as outras, né? E, gente, depois de empreender, eu falo, nossa, a galera era, olha... Totalmente. Porreta, totalmente. Porque... Eu tenho um marido comercial e eu falava, você tem muito perfil comercial. Eu não tenho 0 perfil comercial. Aí você fala, e agora? Agora tem que desenvolver, ninguém vende né? pra mim. Então, né? gente. Por isso que eu acho que essa questão de ego, eu comecei a entender, engraçado, eu comecei a perceber que eu tinha no começo, quando eu comecei a ver nas outras pessoas. Então, eu ia atender as mulheres, etc., e elas falavam, mas, gente, eu tenho tanta vergonha de ficar montando aquele ring light. Ai, gente, aí ficar colocando aquilo. Eu falei, não, mas isso faz parte. E aí, quando aquele processo de você ir explicando e ir se identificando e falar, nossa, eu também tive isso. Era ego, eu nem sabia.
E é uma questão de ego. Eu tô lendo um livro que chama O Ego é Seu Pior Inimigo. E ele fala muito sobre isso, assim, do quanto você tem que se reinventar para poder ter sucesso.